Sejam bem-vindos a mais um episódio do ANCast. Hoje vamos falar sobre liderança, legal ops, negócios e uma pergunta muito atual no mercado. Como os advogados, a gestão pode ir para além da técnica? Gerir pessoas, negócios e influenciar decisões é um desafio extremamente importante hoje no mercado como um todo. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer de dividir essa conversa com meu amigo Benedito Vilela, advogado, headhunter, professor, palestrante, articulista com uma forte atuação em escritórios e departamentos jurídicos. E vamos receber como nossa convidada Raquel Brandão, gerente executiva do Grupo Três Corações, conselheira do Jurídico do Nordeste e uma excelente referência de gestão que traduz tudo que vamos falar hoje. Raquel, muito obrigada por topar o convite. Eu que agradeço, é uma honra. E já para a gente iniciar o nosso episódio, eu queria te perguntar como é que hoje, dentro da sua carreira, você é uma profissional que tem mais de 20 anos de experiência, que lidera pessoas como um todo. Diante de todas essas transformações, como é que você hoje vê a liderança, o papel de um diretor, de um gerente jurídico dentro de uma companhia? Olha, mudou bastante, né. Há não tanto tempo atrás, era a área do não, a área do vai demorar, e passou para o jurídico, né. E a gente, estou acompanhando essa transformação, estou muito feliz com ela, e também sendo partícipe, né, participando dessa transformação, de que nós estamos sendo procurados pela direção da empresa, pelos empresários, para realmente contribuir. Para evitar que, pular aquela etapa do jurídico, lá na frente o problema é bem maior. Então, a gente passou a viabilizar negócios e não simplesmente apontar riscos, né. O direito, a gente se forma para ter medo do risco. A gente é ensinado na faculdade deixa eu se eu não disser, pode ser que lá na frente eu seja, questionada a minha competência, porque eu não vi aquele risco. Então a gente é formado para isso, só que a gente precisa transformar isso, a gente precisa enxergar as oportunidades, viabilizar negócios, e não só buscar, procurar caçar riscos. É o risco e como mitigar o risco. Achei o risco, como eu faço para mitigar o risco? Porque é isso que interessa no fim do dia para o empresário. Com certeza. E é uma grande relevância que se tem dentro da cadeira da liderança, porque para além de liderar pessoas, você precisa também liderar as melhores decisões, influenciar, olhar para negócio e fazer entregas de grande escala. É uma cadeira cada vez mais desafiadora, né, Benê? Não, com certeza. Você é o tipo de executiva jurídica que a gente costuma eu costumo chamar carinhosamente de legal partner, Legal, né, tá. ela deixa de ser o sábio da montanha que diz não, que é inacessível e se torna parte do negócio. Agora, tendo liderado aí um grande movimento, né, que mudou o mercado da sua empresa, que foi manchete no Brasil inteiro, eu te faço uma pergunta: como que você fez com a tua experiência, com esses mais de 20 anos, para mudar a percepção do empresário, para mudar a percepção do líder? Porque é muito normal você ver o jurídico sendo visto como: "Ah, vai passar pelo jurídico", como você bem disse. Mas como que você, no seu trabalho, no seu dia a dia, conseguiu mudar essa perspectiva e se tornar parte do negócio? Olha, me fizeram uma pergunta há pouco tempo atrás, de em que momento eu percebi eh, que algo redirecionou o meu foco, a minha estratégia para chegar nessa mudança que vocês estão comentando aqui. E eu lembrei de um episódio que eu passei com o presidente da empresa, do Três Corações, e mais jovem, não vou dizer a idade, mas eu bem mais jovem, e Continue, ó. ele me perguntava: "Ah, como é que tá isso?". "Ah, eu recomendei lá para o gerente da unidade XPTO, mas não foi feito". "E essa outra questão?". "Não, mas eles estão me dando trabalho, assim, assim, assim". Ou seja, aquela falta de respeitabilidade, aquela quebra de processos de uma forma recorrente, processos internos, né, não falando de processos judiciais. E eu, cada vez que ele me perguntava, eu contava alguma dificuldade, e teve um momento que ele parou e disse assim: "E aí, você espera que eu pegue na sua mão e vá lá na unidade, pedir para a pessoa fazer o que você está recomendando como jurídico? Vá lá e conquiste a confiança do cara, vá lá e construa um relacionamento.
e faça essa ponte acontecer. Na hora eu fiquei brava e tal, né, a gente quando recebe um feedback, a gente fica assim: "Poxa, que injustiça, não sei o quê", aí caiu a ficha. Mas esse cara é muito sábio, ele é muito inspirador, ele inspira a gente em muitas ocasiões. Mas ali virou a chave para mim, no sentido de que construir esses relacionamentos, fazer a ponte com as pontas, ganhar respeitabilidade, é que faz essa mudança acontecer. Então eu fiz isso com a diretoria e com os meus pares, com os gerentes de unidades, com o cara que está lá na indústria, com o cara que está na logística, porque assim, não só eu, a minha equipe também, né, eu busco formá-los para isso, eu coloco eles de frente para as unidades para fazer esse relacionamento acontecer no dia a dia. E isso vai construindo, poxa, eu vou ligar para a Raquel, porque eu sei que ela vai me dar um insight legal, eu sei que ela vai me dar um caminho viável, não para parar meu negócio, mas para viabilizar de uma forma segura. Não quero seguir sozinho, porque eu seguir sozinho pode me dar uma bronca grande, eu vou seguir com a Raquel. Então, eu entendo que foi isso que, para mim, no meu universo, foi uma virada de chave, que é o que eu venho construindo ao longo dos anos. São essas pontes, são essas oportunidades de relacionamento com os que estão lá na operação do dia a dia. Perfeito. Inclusive, quando você falava, eu estava pensando, já engatou até um pouco da próxima pergunta. Deu para sentir que você tem uma liderança muito estratégica, muito voltada para esse olhar de negócio, e muito importante também na sua fala de trazer, Raquel tem que se conectar à estratégia da diretoria, dos pares, mas também existem as pessoas do qual você é referencial. E aí, em tempos de tanta automação, de tanta tecnologia, a humanização ainda continua sendo esse grande vetor de transformação. E olhando para dentro hoje da sua estrutura, como equipe, como um todo, quais são as estratégias que você acha que são inegociáveis para uma gestão engajar as pessoas, engajar o jurídico interno para que ele seja esse core business, que ele entenda a operação, como eles podem atuar de uma maneira mais estratégica, inspirado muito no que você coloca como uma essência para dentro da sua gestão. Patrícia, é importante a gente se conhecer. Daniel Goleman, se eu posso citar, fala muito sobre estilos de liderança. E é interessante a gente estudar sobre isso e entender onde que a nossa liderança toca mais. A gente é mais treinador, a gente é mais coercitivo, a gente é mais afetivo, né? Não existe um estilo de liderança único. A gente tem os 5 que ele cataloga, né, eu sei que vários autores falam diversas formas sobre esse tema, mas eu gosto da abordagem dele, que ele destaca, assim, do tipo de liderança que são situacionais, você vai utilizando à medida que as situações, vão aparecendo. E se você usa muito um determinado estilo, isso acaba causando um efeito negativo, né. Uma fricção entre as pessoas. Isso, então o medo, às vezes, de errar e dependendo da forma como você reage ao erro, as pessoas passam a esconder o erro, elas não vão deixar de errar, porque errar é do ser humano, errar é do processo de aprendizado, é do processo de inovação. Eu sou muito, muito, muito apaixonada por inovação, de verdade. Então eu sei que o erro faz parte do processo, e quando ele acontece, a gente precisa conversar sobre, a gente precisa ter aquele olhar. Dá para fazer alguma coisa para mitigar, para melhorar, para isso não acontecer de novo? Vamos tentar entender as causas, né. Então, em linhas gerais, os estilos de liderança, eles precisam ser sacados, né, em determinadas situações, mas aquele que é o visionário, aquele que dá a importância do trabalho da pessoa, seja de um aprendiz, seja de um gerente, é o que engaja as pessoas. Ela entender o papel dela, entender a contribuição dela, Posicionamento que elas têm à posicionamento frente da equipe. reconhecer nas diversas oportunidades, publicamente, positivamente, aquele trabalho daquelas pessoas, participar de certificações que muitas vezes reconhecem o trabalho que nós fazemos conjuntamente. Então eu sou apaixonada por inovação e por gestão. Eu estou sempre lendo alguma coisa sobre isso, estou sempre conversando com a minha equipe, fazendo one-on-ones, porque as pessoas precisam do olho no olho, as pessoas precisam desse desenvolvimento pessoal, personalizado, né. Esse estilo visionário, né, o que dá o contexto, o que envolve a pessoa na solução, desde uma coisa simples até
um M&A, quando você chama para participar, quando você chama para contribuir, a pessoa brilha o olho, diz: "Poxa, o meu trabalho é legal, meu trabalho é valorizado, esse trabalho é importante". Isso vai fazendo as pessoas crescerem, o time. Então, eu sou suspeita para falar do meu time, que é espetacular, né, nós atraímos pessoas incríveis para trabalhar no jurídico da Três Corações. Cada um deles tem um papel relevantíssimo no todo da equipe, e eu faço questão de dizer isso para eles em todas as oportunidades, porque é a realidade, né. Eu não estou ali inventando, eu estou encontrando a oportunidade de validar aquele trabalho. E quando o erro acontece, o que ele vai acontecer, chamar para conversar, ver o que que a gente pode fazer, e também passar essa visão para eles de que: "Olha só, o processo de inovação é inevitável o erro, vamos errar e vamos errar barato, corrigir rápido e seguir em frente". É isso, é nos erros que a gente melhora, aprimora, coloca ali uma camada de inteligência e maior segurança. Não, com certeza, e foi muito legal ouvir essa questão do erro, né, as pessoas às vezes são avessas ao erro e nosso colega de jurídico sem gravata, né, o Ricardo Lagreca, tem uma frase que eu adoro, eu sempre cito ele, que no Mercado Livre nós somos, amigos do erro, a não ser que esse erro seja o suicídio, né, ou seja, parafraseando ele, que é a margem de erro que você tem que dar para as pessoas, porque só daí que vem um crescimento. Aham. Mas o que eu gostei mais do que você falou, Raquel, foi justamente essa sua paixão por gestão e essa sua gestão por inovação. Então, falar de uma outra gestão que é tão importante na vida, né, do diretor jurídico, do head legal, que é a gestão com os escritórios de advocacia, né? A gente sabe que tem uma demanda muito grande e uma oferta ainda maior do que a demanda, com competição de preço. E se esse cenário todo já não fosse complexo, agora a gente tem a entrada da maior ameaça ou a maior oportunidade da advocacia, que é a IA, casando aí com outro ponto que você falou que você é apaixonada. Então, conta para mim um pouquinho dessa parte da gestão de escritórios, como que você faz e como que você está vendo a entrada aí da IA nesse binômio, nessa relação. Daqui a pouquinho eu tenho um workshop sobre esse tema, inclusive, né, do que os executivos, esperam e procuram dos escritórios. E essa tua pergunta é muito interessante, porque aquela ponte que eu falei de construir com os nossos pares nas unidades de negócio, na operação, ela super acontece também com os escritórios. A comunicação com os escritórios precisa ser muito fluida, muito transparente, muito ali próxima, para a gente evitar o ruído, para a gente entender que vai acontecer erro de ambas as partes, né. O escritório, com certeza, tem uma estrutura para administrar muitos processos, muitos prazos. A gente também tem que produzir documentos, reunir documentos para a defesa, tem que fazer chegar a informação das pontas até o escritório. Então, esse erro também acontece nesse cenário. E a gente precisa saber administrar. Então, eu acho que a principal ponto da minha gestão com relação aos escritórios é essa parceria, é contar com. A gente gosta muito lá na Três de fácil de relacionamento, de ter algumas pessoas-chave, né, a gente não exige que seja um único, que seja só o sócio, que seja só isso, mas a gente tem pessoas chaves que a gente gosta de se comunicar, manter essa comunicação. Não me agrada nem um pouco, por exemplo, tem uma hora que eu falo com um advogado, depois eu falo com outro, depois eu falo com outro. Eu entendo que isso a gente Acaba perdendo o perde, histórico, né. perde histórico, perde o link mesmo, né, e o conhecimento sobre a empresa também é muito importante que o escritório tenha conhecimento do negócio da empresa. Então a gente, preza essa comunicação com pessoas-chave do escritório para construir essa ponte, para construir esse laço, né, um dos princípios da Três Corações é criar laços legítimos e duradouros. Então, com os nossos parceiros também, inclusive, nós temos alguns parceiros de longuíssima data, porque a gente construiu essas pontes muito firmes, e isso não nos amolece o coração. Eu quero IA, eu quero sim eficiência, né, Produtividade, preço. estou sempre exigindo preço, produtividade, então não é pelo fato de a gente ter muitos anos que a gente amolece o coração, embora sejamos 3 corações, né. Mas, essa questão da tecnologia realmente não virou pré-requisito, não tem mais como a gente Não tem fugir. como retroagir.
não tem como retroagir e não vai nos substituir, Não. né, vai substituir o advogado, tem se dito muito por aí, não é a IA que vai substituir o advogado, a IA vai substituir o advogado que não usa IA, É que não utiliza as ferramentas de tecnologia a seu favor. A gente não tem mais tempo, a gente não tem mais tempo e, o fato, o tempo tá virando cada vez mais um bem, raríssimo. Então a gente precisa da tecnologia para nos ajudar nessa velocidade, com cuidado, com prudência, né, porque existem as alucinações, existem as jurisprudências inventadas, né, eu não sabia, não acreditava nisso, parecia só piada de WhatsApp, mas eu já vi acontecer do meu lado. Então, de fato, a gente precisa ter cuidado com as ferramentas que estão em aprimoramento. Acredito certeza. eu que muito em breve vamos ter uma IA específica para, já existe, né, mas assim, de forma mais divulgada, as IAs, o ChatGPT, Gemini, nichado para públicos como jurídico interno, escritório de advocacia. Acredito que muito em breve isso vai evoluir de tal forma que não permitam essas alucinações ou reduza ao máximo esse risco. Então, o escritório precisa estar realmente antenado. E é o que você falou da ressignificação do papel do advogado, né, ele deixa de fazer aquela camada mais superficial, mas ele tem um importante papel como revisor. Mas como ele vai saber que é alucinação se ele não tiver formação, se ele não tiver bagagem? Poxa, achei uma jurisprudência favorável. Nossa, essa lei fala o que eu estou querendo. É cômodo, é agradável. É uma rodinha na bicicleta, né? É verdade. É. E eu vejo que a IA ela vai substituir um ponto muito importante. Ela vai substituir que trabalhos básicos e medianos não são mais aceitáveis. Hoje você pode entregar mais, melhor, com mais estratégia. E aonde entra o papel de cada profissional. Ter repertório, estudar, entender melhor como vai potencializar as suas entregas. E fazendo um gancho nisso, Raquel, olhando para a gente passou aqui por falar sobre gestão de escritório, sobre inovação como um todo, partindo agora para um olhar de Legal Ops. Como você entende que o Legal Ops é essa frente de conexão para ajudar melhor na acurácia dessas tecnologias, ajudar uma liderança executiva como a sua, alinhar melhor as expectativas dentro do contexto do qual você está inserido, porque a gente sabe que Legal Ops é uma área que pode ser multidisciplinar e também é muito moldável às necessidades de cada modelo de departamento jurídico, de cada maturidade do qual as gestões estão inseridas. Então, como assim, como você vê que o Legal Ops hoje pode te ajudar a alavancar, ou como ele funciona dentro da sua estrutura hoje, a partir dessa perspectiva? Patrícia, nem todos os empresários, eu acho que na verdade a maioria ainda não despertou para a relevância de operações legais dentro da juridade. Então, aí vai de novo o nosso papel aqui de conquistar esse espaço, né, principalmente os heads, os executivos, precisam estar sempre mostrando para o empresário o quão eficiência jurídica entrega o Legal Ops. É uma conquista realmente diária. Existem, claro, empresas como a Três Operações que já tem uma área de operações legais que atende, por exemplo, no nosso caso, não só o jurídico, atende uma área tributária que tem operações legais, atende projetos que têm operações legais envolvidas, então já extrapolou, no nosso caso, a célula jurídica, a operações legais, né? Vai buscar operações legais em qualquer área que esteja. E não dá para viver sem mais. Uma vez implantado operações legais, eu tenho essa visão de que o executivo jurídico não quer nunca mais deixar de ter, porque a multicapacidade é essencial. Eu não fui formada, eu não tenho expertise contábil, administrativa, financeira. Eu posso ter uma noção, eu tenho um MBA em gestão empresarial que abrange até matemática financeira, eu tive que estudar na vida para concluir meu MBA, mas não é a mesma coisa de que uma pessoa formada nesse conhecimento tem a contribuir. Fora tantos outros, né, a própria tecnologia, eh várias faculdades, várias capacidades que podem se reunir em operações legais. E a gente precisa desse pensamento divergente do jurídico, do legal,
para construir indicadores, uma boa gestão de orçamento, gestão da tecnologia, a busca de ferramentas mais eficientes para a área, a administração de fornecedores, dia a dia, né. Então, até advogados fazem isso também, porque hoje a gente também está vivendo outra realidade. O advogado não faz mais só direito, né, já faz muito tempo que já não faz só direito. Mas tem pessoas que fazem uma faculdade de direito, de repente se encantam mais com marketing ou mais com indicadores, mais com financeiro, e aí, assim, tem profissionais do direito, dentro de legal ops, fazendo esse papel. Mas não dá para viver sem mais, não dá mais para viver sem. Se tornou um E pilar quem ainda importante. não tem, batalhe para ter, né, traga, faça acontecer. O empresário funciona, claro, muito com essa visão de o que é que vai me trazer de eficiência, o que é que vai me trazer de melhores recursos, o que é que vai me trazer mais de segurança. Então, o papel do gestor jurídico ou daquele que está à frente é de buscar mostrar isso de uma forma muito concreta, para poder convencer o empresário a ter essa célula de legal ops dentro do jurídico e poder potencializar que o jurídico tem a entregar. Perfeito. Isso Excelente colocação. Agora, ouvindo vocês falarem, uma coisa se destaca aqui. Eu estou junto com um dos maiores escritórios do Nordeste, que eu sei por proximidade o quanto investe em inovação, em atender o jurídico interno de uma forma diferente, em oferecer novas áreas, novas abordagens. E também do lado de uma das principais empresas do Nordeste, né, super relevante e que busca cada vez mais a inovação, a gestão, essa preocupação com operações legais, que acho que a gente inclusive tem que deixar de lado legal operation, as operações legais, a gente tem que se apropriar, né, desse termo, porque ele faz muito mais sentido. Só que eu ainda vejo hoje um protagonismo na discussão do direito muito centrado no eixo Rio-São Paulo. Sim. Só que você vem aqui num evento desse, do Jurídico do Nordeste, quase 1000 advogados aqui, pessoas brilhantes vindo falar, palestrar, um capital intelectual incrível. O que falta para o Nordeste, o que falta para Fortaleza, para Recife, assumirem um papel de maior protagonismo nas discussões jurídicas nacionais? Que pergunta difícil. Pergunta do milhão. Bené. Achou que era só molezinha, né? Eu achei que Só era aguinha de molezinha, coco. água de coco tá Água de ótima. Eu acredito que acreditar mais na nossa capacidade. Talvez, historicamente, né, a gente tem algumas questões históricas importantes no Nordeste, e uma delas, penso que isso está mudando também, né, os melhores colégios, destaque no Brasil inteiro, são do Nordeste. Embora, claro, a questão da educação tenha vários pontos de discussão, né, será que esse modelo de prova, de Enem e tal, é o mais eficiente, é o que faz crescer mais? Mas, tirando essa discussão, eu entendo que a gente tem, às vezes, uma crença de incapacidade ou de sul ou sudeste. A gente não tem como negar, as universidades mais relevantes do país estão no eixo sudeste, né. As universidades que têm profissionais, formando outros profissionais, são de muita qualidade, mas nós temos aqui também excelentes profissionais que estão formando outros profissionais, e o conhecimento está muito, muito, muito mais democratizado hoje em dia. Então, eu não necessariamente preciso estar no Rio, São Paulo, Minas Gerais, para participar de um MBA em São Paulo, Rio, Minas Gerais. Eu posso fazer à distância, eu posso fazer com idas pontuais nesses locais. Então, a oportunidade, ela existe, ela está aí para a gente aproveitar. E algumas pessoas, penso que está mudando, né? Esse evento é um exemplo disso, de que a gente é capaz de realizar grandes coisas. Só que nem todos estão com essa visão, como as 3 meninas que olham assim e falam: "Não, a gente vai encarar. É difícil, é desafiador, a gente vai encontrar muitas barreiras, mas será que a gente vai ter apoio? Será que as pessoas vão vir?" E elas vão lá e encaram. Então está faltando a gente também ser um pouco mais Acreditar assim, a mais. gente ir
E não há competição. Eu entendo que não há competição, assim como eu entendo que não há competição entre homem e mulher, nós somos complementares. Não há competição entre jurídico interno e escritório, nós somos complementares. Eu entendo que o eixo Rio-São Paulo e o Nordeste são complementares. Nós temos capacidades aqui que podem se unir às capacidades de lá. A gente tem muita troca para fazer. A gente tem muita coisa interessante para trocar. Então, falta um pouco as pessoas daqui dizer: poxa, eu também posso, né? Eu sou tão bom quanto o cara que está lá, quanto a mulher que está lá à frente de um jurídico de uma grande empresa. Sou tão bom quanto. Posso bater um papo com ele e com ela e a gente trocar boas ideias. E aí, não esquecendo que o direito nasceu aqui no Nordeste, no Brasil, né? Nunca podemos Primeira esquecer disso. faculdade foi em Recife, não é Verdade. isso? Faculdade de Eu Direito. como pucano, eu sempre vou jogar para o Nordeste, nunca para a USP. Enquanto a Raquel falava, só complementando um pouco da sua fala com relação ao Nordeste, eu vejo também que tem uma contribuição também importante no estilo de gestão das empresas. Os grandes executivos ainda precisam ter uma mudança de mindset para poder entender o papel e protagonismo que o jurídico tem dentro das companhias, porque dentro dos departamentos jurídicos, das empresas, o departamento jurídico ele é meio, ele não é fim. Então, o jurídico acaba concorrendo com muitas outras áreas. É com o comercial, é com o marketing, e o jurídico fica mais naquela parte preventiva. E aí, Raquel, olhando para dentro dessa perspectiva de protagonismo mesmo, o que você sente que falta ainda os departamentos jurídicos, os gestores, as equipes, assumirem mais esse protagonismo de serem mais vistos, de mudarem seu posicionamento para não serem apenas uma área meio, mas ser uma área que senta na mesa, que participa das tomadas de decisão, que sejam mais preventivas e não consultadas apenas quando o problema está posto. Existem dois caminhos, né? Você pode ir só e construir essa caminhada sozinho, ou você pode se espelhar em outros profissionais que já fizeram, que já trilharam esse caminho. Eu acredito muito na ferramenta do benchmarking, de você buscar Perfeito. colegas que já percorreram aquele caminho. Se você for só, você vai demorar mais, você vai ter mais dificuldade de chegar a essa transformação dessa área, deixar de ser uma área meio, passar a ser uma área que realiza negócios. Quando a gente se inspira em outras pessoas, quando a gente vai buscar, através do benchmarking, esses caminhos que já foram percorridos, não necessariamente a gente vai copiar, mas a gente traz um elemento daqui, traz um elemento de outra empresa. Até ontem a gente não fazia muito isso aqui no Nordeste, hoje em dia a gente tem feito mais, né, inclusive Verdade. eu estou liderando aí um movimento que já estou lançando nas redes sociais sobre esse benchmark entre jurídicos ferramenta internos para poderosíssima. possibilitar essa observação de quem já percorreu um caminho, quais foram as dificuldades que aquela pessoa encontrou, o que foi que ela como foi que ela transformou aquela dificuldade numa oportunidade. E aí, ah, com essa ferramenta, você vai buscando esses elementos para trazer para a realidade da sua empresa, que muitas vezes é bem, claro, bem diferente, mas coisa que Rio, São Paulo, Sul já faz há muito tempo, agora que a gente está despertando para isso, porque a gente era muito fechado aqui, muito nichado, cada um nas suas empresas, sem trazer essa troca de uma forma muito natural. Então, a comissão da advocacia corporativa é um veículo, esse evento, fazer esse network, conhecer pessoas é um outro veículo, né, eventos específicos de benchmarking também são poderosos veículos para que a gente, possa, trazer essa visão, mudar de meio para negócio, buscando o aprendizado na prática. Sentar e ouvir uma palestra é muito legal, mas você ir lá aprender com quem já fez, o aprendizado é maior, é mais acelerado. E Gera identificação. e caminhando para o nosso encerramento aqui, que a gente poderia falar por horas aqui, tá muito Que papo gostoso, bom mesmo. né, como que você diria, deixando uma dica prática aqui, né, nesse sentido realmente do acreditar mais que está faltando, né, que dica prática você deixaria para aqueles advogados que querem sair do operacional e ir para o tático, e querem sair do tático e irem para o estratégico, como você está hoje? Não ter medo de formar pessoas.
Você não consegue ser um diretor se você não tiver alguém gerente para ocupar a sua cadeira, você não consegue ser gerente se você não tiver um analista que suba para advogado sênior que possa ocupar a sua cadeira, você não consegue deixar de ser estagiário e ser um analista se você não compartilhou com seu colega estagiário ali e tal, para poder assumir a sua função. Então, qualquer pessoa pode ensinar, qualquer pessoa tem que aprender. Então, formar outras pessoas, dividir o seu conhecimento, fazer com que aquilo que você sabe é um tesouro para alguém. Então você precisa multiplicar. Isso vai te dando confiança, à medida que você vê outras pessoas também crescendo, você vai dizer: "Poxa, que legal, contribuir com esse pequeno pedacinho, contribuir com esse outro pedacinho aqui". E hoje, o conhecimento teórico, ele é básico, ele está muito, né, como a gente falou aqui, Acessível. está muito acessível. Lógico que a gente precisa dele, a gente precisa de uma faculdade, de tirar o OAB para poder advogar e se reciclar o tempo inteiro, estar antenado o tempo inteiro, mas essa capacidade de você passar para outra pessoa, de você formar outras pessoas, é o que vai te possibilitar ter cada vez mais segurança para dizer: "Poxa, eu posso alçar voos maiores", não só em termos de cargo, mas em termos de confiabilidade de quem está tomando a decisão lá na ponta na empresa. Perfeito. Raquel, muito obrigada. Foi uma honra compartilhar esse bate-papo com você. Cada fala, cada detalhe que você compartilhou é nítido, a gente sente o quanto você é generosa, uma pessoa leve, deve ter uma gestão incrível. Nunca tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, mas eu acho que o poder da indicação, das pessoas falarem, enquanto você é uma profissional maravilhosa, uma das executivas mais admiradas do Ceará, muitíssimo obrigada. Benê, obrigada também por compartilhar esse bate-papo. Você é uma referência em gestão, em melhores talentos, caça unicórnio como um todo. E esse foi mais um episódio do ANCast.